Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu tenho aqui a honra de receber aqui, na minha opinião, um dos maiores nomes aqui da história do esporte na nossa cidade, o professor Nélio Vasques. Que honra, professor! A honra é toda minha, eu poder estar presente junto com você e nós falarmos alguma coisa sobre o handebol da nossa cidade. Então eu fico à sua disposição para o que você tiver que perguntar, qualquer coisa que se refira a handebol, eu ainda estou atualizado. Não praticante, mas sim observador. Isso, mas primeiro vamos voltar lá no tempo. Antes de você ser o técnico aqui da cidade, você era um jogador? Sim, eu fui um jogador. Às vezes a gente diz que as coisas estão no sangue. Eu jogava em Santos, né, com o professor Godofredo, que foi o responsável pelo handebol estar e chegar a esse limite que chegou na Baixada Santista inteira. Ele foi o introdutor do handebol. E eu joguei o infanto, joguei o juvenil, porque Santos era uma das melhores equipes brasileiras naquela época. Isso que eu estou falando na época de 70, mais ou menos, né? Quando eu tinha 20 anos, eu falei para ele que eu queria ser técnico, que eu não ia jogar mais, que ele deixasse eu treinar uma equipe infantil. Ele achou um absurdo, mas depois nós conversamos muito, ele falou, eu vou te dar uma equipe infantil. E foi ali que começou a minha carreira, não como técnico de handebol, e sim como das categorias de base. Eu vim me destacar e destacar essa cidade que eu tanto gosto, que é a minha cidade, que é Cubatão. Então foi aqui nesta cidade que eu iniciei o handebol, que tomou as proporções que tomou, graças à oportunidade também que eu tive aqui em Cubatão. E como foi que nasceu essa vontade de ser técnico? Como jogador, como é que foi a trajetória antes da vontade de se tornar um técnico? Na verdade, eu sempre gostei de esporte, desde criança. Eu pratiquei atletismo, eu pratiquei vôlei. O único esporte que eu não pratiquei, que eu era muito ruim, era a natação. O resto, eu participei de todos eles, pratiquei todos eles. Até como universitário, que tinha o FUP, né, Federação Paulista Universitária. Essa daí eu joguei muitos anos que eu tive na faculdade. E a queda pelo esporte veio muito cedo, desde que eu era garoto. Eu era fascinado por futebol. Naquela época o futebol de salão não era difundido, era muito difícil, né? Mas eu joguei bastante tempo. E o esporte que eu mais gostava verdadeiramente era o futebol e o handebol. Mas o handebol, pela característica minha, até física, né? Tanto é que eu era hoje sou magro, e naquela época eu era muito mais magro ainda. Então os outros esportes de contato eu sempre levava prejuízo. E o handebol, eu escolhi o handebol, que era o que mais esporte de contato eu tinha. Porque naquela época o handebol era muito violento, muito. Aí as regras foram se aperfeiçoando, até o handebol ser isso que é hoje. Isso como eu falo com as pessoas, o esporte ele evolui, né? E o técnico, o treinador, ele tem que evoluir junto com o esporte sempre, né? Sim. Isso foi uma das curiosidades e que Deus me ajudou muito, né? Porque quando eu me tornei técnico de handebol, eu achava que o handebol que nós praticávamos tinha que ser um pouquinho diferente do que estava sendo praticado. Então eu posso dizer e ter esse orgulho. Eu montei uma equipe aqui em Cubatão em 1980 para 81. Eu jamais consultei um livro de handebol, jamais me preocupei a forma que estavam jogando,
Eu praticamente eu fiz isso aí, hoje eu estou falando, os atletas de verão, e muitos técnicos que tiverem oportunidade vão ver a realidade que foi. Eu fiz um handebol naquela época, uma mesclagem, porque o handebol era muito forte, tinha que ser muito alto, tinha que ser muito grande, e eu aqui em Cubatão eu tive a felicidade de selecionar alguns garotos no colégio Bernardo José Maria de Lorena. Então eu mesclei um time da escola, né? Eu peguei 3 altos, 3 baixos e comecei a mesclar a velocidade com a força, né? Tanto que a minha equipe era uma equipe pequena, 3, e grandes, enormes, que tinham potencial de chute. E eu consegui fazer um esquema diferenciado, né? Esse esquema diferenciado me ajudou muito. Hoje eu tenho a honra, e os rapazes até comentam, recentemente veio um vídeo da Europa, né? 5 jogadas que foram feitas aqui em Cubatão. E eu não sei se eu tive o privilégio de ser guiado, igualzinha, né? Então nós tivemos a oportunidade de ter um jogador que é de esporte coletivo da Baixada Santista, só tem um atleta que foi para uma Olimpíada coletiva, de jogos coletivos, que foi o Guilherme Correia de Matos. Seleção brasileira, nós tínhamos 4. Seleção paulista, ela é a base da seleção de Cubatão, né? Então eu tive o privilégio de ter uma equipe dedicada, que se dedicavam muito. Nós treinávamos todo dia, no mínimo 4 horas, de segunda a segunda. Talvez eu também não tivesse selecionado esses atletas, eu não teria chegado onde cheguei. E eu tinha uma regra, não aceitava atleta de fora. Quando nós nos tornamos vencedores, eu tive atletas de todas as equipes que queriam vir jogar em Cubatão. E eu nunca quis um atleta de fora, né? Em determinada época, o chefe do esporte coletivo e o chefe de divisão queriam me dar de presente um jogador que na época era um destaque no estado de São Paulo. E eles iam trazê-lo para Cubatão, e eu não aceitei, né? Eu falei não, porque eu tenho uma escolinha que tem 98 garotos. 98 que esperam chegar aonde essa equipe está. E eu vou tirar essa modificação. Eles ficaram muito bravos comigo, mas eu já era uma equipe de ponta, não tinha que aceitar nenhum jogador que o nível técnico fosse melhor do que isso daqui. Então, todas essas vitórias da equipe de handebol aqui de Cubatão eram filhos de Cubatão e moravam em Cubatão. Isso é muito bacana de saber. Eu tive até problemas com isso, né? Eu imagino. Eu tive problemas com isso porque eu não era muito bem aceito no meu meio por essa minha radicalidade. Eu não abria mão disso. E ficava tranquilo porque a nossa equipe era uma equipe vencedora. E onde se está ganhando, o que tem que se mexer, né? E eu sei que eu também não era o único que fazia um trabalho bem feito. Os outros colegas aqui, Dick e tantos outros, faziam trabalhos semelhantes, né? Só que o esporte coletivo acaba, às vezes, se destacando um pouco mais, né? Então, esse é um dos orgulhos que eu tenho, né? É isso. E, professor, naquela sua primeira turma, vamos voltar lá para o Lorena. Pois não. Aquela primeira molecada ali que começou a treinar com o senhor, alguns deles continuaram por um longo tempo? Olha, é uma história muito triste eu falar isso aí. Eu não gosto de falar, mas como nós estamos aqui falando sobre a nossa cidade, sobre uma equipe que foi vencedora, é assim, eles ficaram comigo dos 14 até os 24, 25 anos.
nós ganhamos os títulos todos que nós tínhamos que ganhar, né? Aí houve uma época que eu estava com muito trabalho e eu estava na época com tempo para aposentar, né? Então eu entrei até com o meu pedido de aposentadoria. Eu até nessa época eu estava muito chateado, porque nós tínhamos sido campeão do interior, campeão do estado, tínhamos sido campeão brasileiro, antes campeão regional, nós tínhamos ganho e o torneio de praia, que foi o primeiro torneio de praia do Brasil. E os torneios de praia eram muito difundidos no Norte e Nordeste, com regras diferentes, né? E nós tínhamos acabado de chegar foi o Campeonato Brasileiro de Aracaju, né? E nós tínhamos nessa época era até o prefeito era o Ney Serra, e nós tínhamos sido campeão brasileiro, tudo, nós íamos representar o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro. E ele me chamou e disse que não tinha verba para passagem de avião. Aí eu perguntei para ele, não, mas dá para nós dar um jeito. Aí eu entrei em contato com o pessoal da garagem daqui, e se tinha algum ônibus que comportasse uma viagem longa de 3 dias, né? E tem. E o que nós fizemos? 2 motoristas e levamos 3 dias para chegar em Aracaju. Mas como o esporte não é diferente do de hoje, né? Tinha assim, as predileções, tinha os conchavos. Nós chegamos 9 horas da manhã, a abertura seria às 2 horas da tarde, e quem faria a abertura era Cubatão. Com 3 dias de viagem que nós chegamos, né? Então, nós entramos nesse campeonato, fomos prejudicados, inclusive havia uma tendência para que o time do Norte e Nordeste ficasse campeão, e num determinado jogo lá houve uns equívocos da arbitragem, equívoco proposital. E conseguiram, porque o handebol, se você faz tem um cartão amarelo, e no segundo cartão amarelo é excluído e vai a julgamento. E foi a julgamento e eles puniram que seria o jogo seguinte contra a própria Aracaju, que era a equipe, então, anteriormente tinha sido campeã. E eu lamentei muito e fui à comissão e falei que eu estava vindo embora, né? Porque eu tinha sido prejudicado injustamente, as outras delegações todas foram solidárias com o Estado de São Paulo. Eu tinha, dos 21 estados que estavam lá, todos os técnicos estavam assistindo os jogos e foram a meu favor. E tinha o chefe da delegação, que era o Arício, que hoje falecido, e eu falei para ele. Aí ele falou, mas vai soar mal o prefeito. Eu falei, com o prefeito eu me entendo, eu vou embora, né? E aí, quando viram que eu iria fazer isso mesmo, eles se reuniram, o tribunal fez um outro julgamento. Eu levei as 12 testemunhas de todos os estados e eles anularam aquela punição. Então, são histórias assim curiosas, né? E nós acabamos sendo campeão brasileiro. Aí veio a minha chateação. Nós estávamos mortos, esgotados, eu e minha equipe, que nós tínhamos ganho todos os 5 títulos. Eu cheguei aqui, o prefeito Ney Serra me chamou e falou, olha, você vai sair agora de férias, né, mas eu tenho um pedido para fazer para você. O prefeito de Santos, estou fazendo o primeiro torneio de handebol de praia e tal, e o Batão tem que ir. Eu já tinha falado para os atletas que eu só queria vê-los em fevereiro, né?
Aí eu falei, mas prefeito, eu estou moído. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo, porque nós estávamos esgotados. Mas se eu reuni os atletas, eu não conhecia regulamento nenhum de praia, e acabamos ganhando, e sendo mais um título que nós nunca tínhamos ganho, que era torneio de praia. Hoje é muito difundido, né? E isso me aborreceu muito. E foi uma das razões que eu pedi minha aposentadoria. Mas o meu trabalho mesmo, que eu sentia a honra de ter feito, foi em Cubatão. Então eu parei com o handebol. É muita história, né, professor? Sim, são histórias para nós até boas da gente recordar, né? Professor, a gente vai para um pequeno intervalo, tá? Que bom que o tempo aqui corre muito rápido, tem tanta história para a gente conversar. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, começando agora o segundo e último bloco. Eu continuo aqui com o professor Nélio. Professor, eu lembro aqui de uma época, né, que o centro esportivo ele lotava de gente, mal cabiam pessoas lá dentro para ver o handebol. É estranho a gente falar isso hoje, né, professor? O handebol, ele, por ser uma equipe de ponta já nessa época, por exemplo, nós fizemos uma final de um regional aqui, que nós colocamos no ginásio, eu acho que perto de 3.000 pessoas. A polícia precisou vir para fechar o ginásio, que não cabia mais gente. E ele se tornou tão popular na cidade, que qualquer jogo que nós fizéssemos aqui em Cubatão, o ginásio lotava. Quando chegava jogos abertos no interior, a cidade que fosse, todo mundo ia ver o handebol de Cubatão, né? Porque verdadeiramente era uma equipe muito boa, tecnicamente diferenciada de todas as outras, né? Então o treinamento, às vezes, eu cansei de pedir para fechar, porque o colegial, a Fonschmidt, os outros, as moças viam aqui, porque eram uns rapazes até bonitos, né? Uma equipe jovem, e atrapalhava o treino, né? Então a equipe ela acabou sendo atrativo. Então qualquer jogo que tinha, lotava. Agora, jogos oficiais, finais, lotava sempre, o ginásio estava sempre cheio. Eu lembro, é o que eu falo, para a gente falar isso para os jovens, eles não têm noção de como era naquela época o handebol aqui na cidade, o ginásio ele ficava lotado. E professor, vocês devem ter viajado bastante, né? Nós viajamos, quando a gente fala em cansaço, é exatamente isso que acontecia, né? Porque havia uma diferenciação entre a federação e as equipes do interior. Cubatão era classificado como interior, embora fosse litoral. Então as equipes da capital jogavam em 6. E nós, o interior, tínhamos que correr o interior inteiro. Aí o campeão do interior jogava com o campeão da capital. Uma desonestidade, um privilégio que davam para São Paulo, né? Então eu tinha que viajar para o interior todo, né? Que era um jogo lá e um jogo aqui. Então era o ano inteirinho viajando. Isso só na Federação Paulista. Aí depois via os jogos regionais, que era promovido pelo Estado, via o brasileiro, que era a confederação. Então era uma vida... Eu nunca abri mão de dirigir duas equipes, a principal e o júnior, né? E eu tinha muito cuidado com a categoria de base, mas na categoria de base eu já tinha o auxiliar, né? Que ficou com as categorias de baixo. Mas essas duas... Então eu chegava em casa com uma equipe, eu já tinha que sair com a outra equipe, porque eram 2 campeonatos diferentes. Embora eles fossem muito jovens, eles disputavam, acabavam muito júnior jogando no principal e o principal não poderia jogar no júnior. Mas eu dirigia as duas equipes.
E qual o campeonato, o torneio assim que lembra-se até hoje, assim, aquele que deu gosto de levantar a taça? Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre valorizei, desde o menor campeonato até o maior, né? O maior normalmente é o brasileiro, mas aqui para nós, como estava no estado de São Paulo, a rivalidade era os Jogos Abertos. Porque os Jogos Abertos na época era a maior competição da América Latina, né? Não dá para me descrever em poucas palavras o que eram os Jogos Abertos naquela época. Hoje existe, mas não com o prestígio que tinha, né? E nós éramos da região mais forte, porque divide o estado em regiões, e nós aqui pegávamos a região mais difícil, que era São Bernardo, Santo André, São Caetano, Guarulhos, Osasco. Que era o campeão regional, acabava sendo campeão dos Jogos Abertos. Eu tive a honra de ser 8 anos campeão dos Jogos Abertos invicto, sem perder uma partida, tanto no principal como no júnior, né? Então era um campeonato, embora os outros tivessem muito mais visibilidade, eu preferia os Jogos Abertos por causa do tipo de competição, do tipo de disputa, do tipo de rivalidade que existia, né? Então, esses jogos, a único Cubatão, a cidade que fosse, lotava como nós lotávamos aqui o nosso ginásio, porque todo mundo que via a equipe de handebol de Cubatão. E eu acredito que deve ter fornecido atletas para a seleção brasileira, né? Sim, sim. Nós para a seleção brasileira houve época dos 7 que jogavam, eram 4 titulares e um reserva era daqui de Cubatão. E fala um pouquinho do atleta que foi para as Olimpíadas, até para registrar essa história para quem não conhece. O atleta que nós tivemos, nascido em Cubatão, criado em Cubatão, chamava-se Agberto Correia de Matos, e o irmão dele, Aguinaldo Correia de Matos. O Agberto foi um jogador excepcional, ele foi para diversos mundiais, ele jogou 3 mundiais e jogou uma Olimpíada, porque ele teve uma contusão séria, senão teria continuado, né? Então esse atleta aí foi um atleta exemplar, tanto tecnicamente, fisicamente, era um jogador privilegiado, né? E que morava em Cubatão, nasceu em Cubatão, né? Então é uma honra para nós. Foi o único atleta da Baixada Santista até hoje, coletiva, que participou de uma Olimpíada. E ele iniciou com vocês? Sim, não, isso que eu estou expondo aqui, todos eles eram moradores de Cubatão. Eles vieram para a minha mão de 12 a 14 anos. Foram criados dentro do handebol. Tem fato lamentável, a perda de atleta prematura, que nem um atleta que nós perdemos com 18 anos, o Lauro Franco Barreto Júnior, que hoje tem até uma rua na Ilha Caraguatá com o nome desse atleta, que nós perdemos prematuramente, né? Então a gente também, nesse percurso, nós tivemos alguns momentos de tristeza, como esse, né? Isso, eu ia até tocar nesse assunto, que o esporte ele traz muitas alegrias pra gente, né? Mas acho que também às vezes tem alguns momentos que não são a gente tem, hoje na minha época, eu tenho no céu o falecido, o Checha, né? O Marquinhos não, já eu lembro o nome dele, que ele morreu num acidente de carro. E agora, muito recentemente, o Marcos Nunes da Silva, né? Que a gente vê o prestígio que o handebol tinha na época. Assim, quando ele faleceu, que é um mês e pouco, que a quantidade desse velório era uma coisa absurda, né? Por quê? Porque ele era nascido também em Cubatão, radicado em Cubatão, né? Então a gente vê quanto que o handebol tinha valor dentro da cidade, né? Você tem noção de quantas pessoas passaram pelas suas mãos no handebol aqui em Cubatão? Olha, eu vou dizer, passaram muitos, eu não tenho noção.
mas assim, a equipe vitoriosa mesmo ficou em torno de equipe de ponta vitoriosos, uns 20 a 22. 20 a 22 20 a 2 que permaneceram assim, dos 14 até os 26 anos, mais ou menos, que após os 26 anos eles ainda trariam para Cubatão muitos e muitos títulos. Mas, como política, infelizmente, influi em tudo, foi uma das causas do término do handebol em Cubatão. E o que é legal, parece que você não pegava o atleta pronto, né? Como muitos técnicos fazem por aí. Você formava o atleta. A minha equipe era toda formada na cidade. Nunca tive atleta de fora e nunca quis ter atleta de fora. Eles começavam infantil, infanto-juvenil, juvenil, júnior e adulto. Os treinamentos eram onde? Uma época foi no Lorena e... Essa equipe começou no Lorena e hoje o Lorena até tem uma quadra dentro do colégio, porque foi presente que eu ganhei do prefeito, do Dr. Oswaldo Passarelli, porque a equipe em Cubatão tinha poucos lugares para se treinar. Era o centro esportivo e eram as quadras da Adelina. E me dificultava muito isso, porque tinha mais modalidades de esporte que precisavam treinar também. Então o Passarelli uma vez me chamou e falou que ia me dar um presente. E construiu a quadra do Lorena coberta, do Colégio Lorena coberta. Mas como a quadra, as dimensões da quadra não eram oficial. Então eu revezava o Lorena com o centro esportivo. Então isso é uma história bacana de saber que aquela quadra lá existe por sua causa. Infelizmente, Cubatão não tem memória, né? Eu gostaria de ter hoje, e seria muito interessante para Cubatão, ter todos os troféus, que eram muitos, mas muitos, que a cidade não preservou. Eu encontrei muito desses troféus embaixo de uma arquibancada destruído. Poucos foram que eu consegui separar. Que foi um atleta que ficou com ele, né? Mas assim, já muito, muito estragado. Um trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, não só pelo esporte, mas sim pela cidade. Hoje não tem memória. O Cubatão é conhecido até hoje no handebol. Quando se fala em handebol, até hoje, se fala, há algum tempo após eu ter parado, eu tive a oportunidade de ajudar um ex-atleta que era técnico. Aliás, dois, né? O Ricardo Pujuoli e o Danilo, que hoje está aqui no handebol de Cubatão, né? Mexendo com o handebol, mas também não tem apoio, né? Então hoje a cidade carece de apoio desportivo. Faz o que pode. Professor, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente o tempo é curto para tanta história, né, professor? Eu queria que você aproveitasse aqui o tempo final para mandar um abraço para os seus ex-alunos, para os seus amigos. Eu agradeço a todos que vão ver esse vídeo e pena que nós poderíamos falar muito mais da parte técnica, da parte tática e dizer que para mim é um prazer, cada vez que se fala em handebol, se fala em Cubatão, embora eu não seja cubatense, eu nasci em Santos, até uma das cidades que fui convidado diversas vezes, nunca quis, né? Então, para mim é um prazer, cada vez que eu venho a Cubatão, que eu falo do handebol de Cubatão, para mim é muito prazeroso. Professor, foi uma honra imensa tê-lo aqui. Tá bom? Eu espero que volte aqui outras vezes para a gente conversar muito mais, contar mais histórias. Eu estou à sua disposição para o dia, a hora que você quiser, porque quando se fala de handebol, queiram ou não queiram, se fala de Cubatão. E até hoje esses atletas, ex-atletas meus,
onde ele chega, ele sabe a recepção que tem, né? Então, para mim, eu faço parte de uma história com todo o prazer que a vida me proporcionou. E agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de eu ter participado de tudo isso. Meus parabéns. Então a gente vai ficando por aqui. Você não sai daí, que tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente. Fique ligado.